Olá meus amigos, espero que esteja todo mundo bem. Hoje nós estamos com um vídeo um pouco mais curto aqui sobre troca de pastilha de freio dianteira. Então tem uns macetezinhos, algumas coisas aí que eu vou passar para vocês, sendo que não é todos que fazem assim, tá? Tem vários jeitos de trocar a pastilha de freio dianteira de um carro aí. No final das contas vai dar freio, mas tem muita coisa que se passa irregular e às vezes as pessoas por aí não entendem isso. Então nós estamos aqui com o Lifan X60. A gente vai trocar as pastilhas dianteiras dele. A gente vai começar para vocês verem aqui o seguinte. Umas ferramentinhas muito comum que você pode estar usando em casa aí. É a graxa, um vidro de água mineral com um caninho de combustível, né? Esse aqui já tá assim porque já tem longa estrada aí, longo tempo de estrada. Então, o que acontece? Como que a gente vai fazer? Então você vai precisar de um reservatório desse para evitar aqui, ó, na hora que você for trocar, fazer aquela lambuzada, derrubar óleo para todo lado, aquelas coisas todas, beleza? Então eu vou desmontar esse conjunto e vou mostrar para vocês o sistema para nós poder trocar essa pastilha de um modo bem dinâmico e simples que você também pode estar fazendo, ok? Aqui é o seguinte, você pode estar erguendo o conjunto da pastilha para cá, ou você pode estar soltando esse parafuso também para levar ele na tua mão, não tem problema, certo? Aqui a gente precisa do auxílio de uma chave de fenda para você poder voltar a pinça só um pouquinho, aqui ó, só um pouquinho, para ela poder livrar a pressão. Aí você vem aqui e puxa ela para cima. Espera aí, você volta ela aqui. Aí, se caso ela não der para você puxar ela para cima, não tem problema. Por quê? Explicando bem. Tem alguns modelos que ela pega embaixo. Então, ó, não vai dar. Nesse caso aqui, como vocês estão vendo que não tem nenhum tipo de edição e montagem, a gente solta aqui em cima. Tá aí. Não é sempre que dá esse trabalho não, mas essa aqui resolveu fazer uma graça, mas tudo bem. Agora aqui, meus amigos, o que nós temos? As duas molas de calço da pastilha. E aqui nós temos as pastilhas de freio. Então a gente vai remover elas. Vocês podem ver a espessura que ela tá. Comparado com a nova, vamos tirar a nova aqui da embalagem, né? A nova. Então aqui vocês podem ver a diferença de uma e da outra. Nesse caso não chegou a ter contato da parte de ferro, a parte de metal da pastilha com o disco de freio. O dono do carro reclamou que não reclamou, né, que não vibra nada, pediu só mesmo a troca da pastilha. Então a gente vai atender o pedido do cliente, certo? Então a gente vai vir aqui com as pastilhas. Separa um par de pastilha para cada lado, é idêntico. Troca de pastilha não tem muito segredo não, mas se você for analisar tem alguns detalhezinhos que é bom observar. O disco de freio do carro dele, vocês podem ver que não tem abas aqui, ó, não tá com desgaste, porque não faz muito tempo que se foi trocado esse disco, uma vez que ele anda bastante na estrada de terra. Então é por isso que ele está meio amarelado aí, como vocês podem ver. Ok? Então vamos voltar para a troca da pastilha. As duas pastilhas. Eu recomendo você, tem aqueles anti-ruído, né? Aqueles
produtos que são altamente tecnológicos, altamente sofisticados. Mas se você não tem a mão, passa uma graxinha aqui, ó. Pronto. Coloca ela no lugar. A outra pastilha que tem o limitador sonoro, que quando ela gasta, ele dá barulho, que é idêntico a esse, só que esse é mais fino. Você pega ela e faz a mesma coisa. Uma observação. Nós temos as duas pastilhas. Invertido a posição do limitador sonoro. Você pode estar pegando e colocando aqui teu limitador para baixo, porque com a vibração, a tendência dele abrir, ó, e causar um atrito sonoro é maior, ok? Então, vamos lá. Passo uma graxinha aqui. E vamos colocá-la no lugar. Opa, desculpa, é que nem eu falo nos vídeos, somos humanos, mas o erro tem que ser corrigido antes. Aí, ó. Beleza, confere se os pinos guia da pinça estão livres. Se não tiver, você tem que desengripá-los, porque senão não vai ter um freio eficiente. Agora que vem um pequeno macete. Eu poderia simplesmente voltar a pinça de freio, colocar no lugar, bombar o freio e acabou e já era. Não, não vamos fazer isso não. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos prender um parafuso da pinça aqui. Pode ser o de cima ou o de baixo. Aí agora nós vamos pegar um alicate de pressão, sem pressão, sem dar pressão. A gente vai espremer o flexível de uma maneira suave. Olha lá. Olha, suave. Não está fazendo pressão e não vai danificar o flexível. Ele só simplesmente está interrompendo a passagem do óleo de retorno lá para cima. Entendido? Aí a gente vem aqui, solta o sangrador. E agora a gente faz o que? Coloca o tubo aqui no sangrador. Beleza, a hora que voltar vai umedecer, mas já não vai fazer toda aquela lambuzeira que tem por aí, que normalmente se faz. E o óleo velho que tá aqui, que já esquentou e já esfriou, ele não vai retornar para a pinça. Aí você vem, coloca aqui esse torno de banca, sargento, cada um chama o nome disso aqui, e pressiona o êmbolo de volta. E olha lá, ó, no vidro, na medida que eu pressiono, olha lá, o óleo velho que está armazenado dentro da pinça vai caindo dentro do potezinho sem fazer lambança, sem fazer bagunça. Se você for voltar a pinça e ver que ela tá dura, não force, porque pode ser que tenha alguma irregularidade. Aí você vai ter que verificar o porquê. Então, resumindo, voltando a pinça aqui até o final do curso, endureceu aqui, acabou. Tiro a ferramenta, aperto o sangrador, tiro o alicate de pressão,
coloco a pinça no lugar. Alguns vão estranhar, mas ele aperta no tapa, é o suficiente para não soltar o parafuso. Em vez de você pôr a chave aqui, puxar, correndo risco de quebrar, dê uma pancada, até o ponto que você achar que o parafuso está estático e não mova mais. Agora é o seguinte, está trocado, é uma dica simples que eu quis passar para vocês. E agora a única coisa que vai acontecer depois é no máximo uma sangria de freio. No máximo, porque o sistema agora está vazio. E lá em cima o óleo de freio é novo. Vocês querem ver? Me acompanhe aqui. Como eu falei para vocês, não está tendo edição nem nada. Olha lá dentro. Aí você pega uma seringa e puxa o fluido e vê que cor que ele está. Resumindo, o fluido de freio é novo, se bem que já foi trocado há não muito tempo. Se você fizer isso e ele estiver escuro, troca, meus amigos, troca, porque freio é a vida tua que vai estar ali dentro, a vida do teu cliente, a vida de qualquer um que vai estar ali dentro. Não brinque com freio, certo? Vou deixar aberto, porque eu vou sangrar o sistema e provavelmente completar o fluido, certo? Então, vou deixar essa dica aí para vocês aí. Para não fazer lambança, todas aquelas coisas. Uma dica aí para quem não tem aquele spray de anti-ruído, passa uma graxinha nas costas, que já é o suficiente. Tá falado? Fica a dica aí, um abraço e até o próximo vídeo. E deixa seu like, e tem os vídeos meus aí falando aí sobre se você quiser que mexa no motor do seu carro, a gente filma, sem problema nenhum. No final desse vídeo aqui vai ter aí o telefone comercial e a gente entra em contato com a LRC Filmes e para poder estar fazendo toda a edição de filmagem do motor do seu carro, do câmbio do seu carro, diferencial do seu carro, se você quiser mandar para a gente, não tem problema nenhum. O seu carro, se você quiser, eu quero que faça uma filmagem do meu carro, a gente contrata a LRC Film e produz um vídeo legal, entrega para você mostrando todo o procedimento que está sendo feito no seu carro aqui na nossa oficina. Tá ok? Não esquece de deixar seu like. Espero que o vídeo tenha ajudado, umas dicas básicas aí, talvez até meio superficiais, mas que vai ter um bom resultado, eu garanto. Tá ok? Um abraço, até a próxima. Fiquem com Deus.